A rivalidade é a alma do futebol. Ao redor do planeta, existem diferentes clássicos que se originaram pelos mais variados motivos, seja por razões geográficas, culturais ou históricas. Mas há ocasiões em que o atrito sai das quatro linhas, e o confronto entre os dois times vira uma guerra. Casos em que a rivalidade saiu do campo de futebol para ir aos campos de batalha. Você verá isso na PG Sports. Olá pessoal, meu nome é Pedro Eliakim e você está no canal da PG Sports. Já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder para que mais gente consiga conhecer o nosso canal e o nosso conteúdo. Antes de mais nada pessoal, eu queria salientar que os conflitos que eu vou mostrar nesse vídeo não foram necessariamente ocasionados pelo futebol. Porém, o futebol em si foi um fator extremamente responsável por aumentar ainda mais a tensão entre os dois países. O primeiro caso ocorreu na América Central. Em 1969, as relações diplomáticas entre Honduras e El Salvador já não eram das melhores. Naquela época, a maior parte de El Salvador era controlada por uma elite latifundiária, que deixava pouca terra para os agricultores mais humildes. Honduras também era dominado por uma pequena elite agrária, mas ocupa uma área 3 vezes maior que o país vizinho. Na época, tinha uma população de 2,3 milhões de pessoas. Ao longo do século XX, salvadorenhos foram imigrando para Honduras, por conta da maior área disponível para a agricultura e também para trabalhar em empresas americanas que produziam frutas do país. A elite salvadorenha apoiava a migração dos conterrâneos para o país vizinho, pois isso diminuía as pressões por reforma agrária em seu próprio território. Mas a chegada de milhares de pessoas causava ressentimento nos hondurenhos mais pobres, que lutavam contra sua própria elite para conseguir mais terra. Com isso, o governo hondurenho aprovou uma reforma agrária para aliviar as tensões. No entanto, para realizar essa reforma agrária, as autoridades de Honduras não queriam redistribuir as terras das elites ou das empresas americanas, mas os assentamentos dos imigrantes. Com isso, o presidente de Honduras na época, Osvaldo López Arellano, começou a deportar milhares de salvadorenhos. O governo do presidente de El Salvador, Fidel Sánchez Hernández, não estava conseguindo lidar com a crise gerada pelo grande número de imigrantes retornando, e a elite começou a pressionar por uma ação militar. Relatos inflamatórios sobre perseguição, estupros, mortes começam a aparecer cada vez mais nos jornais. Tá bom. Depois de toda essa história que você contou, onde é que o futebol entra nessa parada aí? Então, pessoal, todo esse rolo que eu contei pra vocês aconteceu durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. Aquela lá que o Brasil foi tricampeão. Mas antes, El Salvador e Honduras ainda estavam vivos em busca de uma vaga na competição, que caso acontecesse, seria a primeira vez em suas histórias. Mas ainda tinham que passar por uma última fase antes de chegar na Copa do Mundo em si. Em junho de 1969, os dois times se enfrentaram 3 vezes. Na primeira partida em Tegucigalpa, em Honduras, a seleção da casa venceu por 1-0. No segundo jogo, em São Salvador, a seleção salvadorenha tacou logo 3-0 na volta. Ah, então beleza. El Salvador classificou para a Copa depois disso? Não, porque naquela época não se determinava pelo saldo de gols. Naquela época, caso cada uma das equipes vencessem um dos jogos, era necessária a realização de um terceiro jogo em campo neutro. Sendo assim, no dia 27 de junho, o jogo foi marcado para a capital do México. E no dia do jogo, enquanto os jogadores se preparavam para o jogo decisivo na capital mexicana, El Salvador cortou laços diplomáticos com Honduras. Quase 2.000 policiais mexicanos foram convocados ao estádio para prevenir a violência entre as torcidas. O jogo, assim como a guerra, foi extremamente pegado. El Salvador saía na frente, Honduras empatava. Mas El Salvador fazia mais um e Honduras empatava de novo. Até que na prorrogação, finalmente apareceu Pipo Rodrigues para fazer o 3-2 no finalzinho do tempo e colocar El Salvador na última fase, onde posteriormente iria se classificar para a sua primeira Copa do Mundo depois de passar pelo Haiti. Aquela série de partidas
foi tratada como o estopim de uma guerra que eclodiu 17 dias depois do terceiro jogo, quando as Forças Armadas de El Salvador invadiram e bombardearam cidades hondurenhas desde a fronteira até a capital Tegucigalpa. Quando a OEA conseguiu negociar um cessar-fogo em 18 de julho, cerca de 3.000 pessoas já tinham ido de Vasco, a maioria civis hondurenhos. Estima-se que mais de 70.000 pessoas perderam a vida nesse conflito. Sob pressão internacional, então, El Salvador teve que retirar suas tropas de Honduras em agosto. Porém, a inimizade entre os dois países não acabou por ali. O comércio entre eles cessou durante décadas e a fronteira foi completamente fechada. Até hoje mesmo há uma certa tensão entre eles dois. As disputas sobre fronteiras continuaram, apesar da Corte de Justiça Internacional ter decidido sobre a questão. Embora tudo o que tenha acontecido após aquele jogo, Pipo Rodrigues e o time salvadorenho mantiveram enorme apreciação e respeito pelos jogadores da seleção rival. De acordo com o ex-jogador, nem para os jogadores de Honduras, nem para os do nosso lado, as partidas eram entre inimigos. Nós éramos apenas oponentes esportivos. Esse próximo caso já é bem conhecido pelas pessoas, tanto por amantes de história quanto por amantes de futebol. A rivalidade entre a Argentina e Reino Unido vai muito além das quatro linhas. A rixa entre ambos já era bem visível no futebol desde 66, na Copa do Mundo realizada na Inglaterra. Naquela partida, além da troca de palavrões de ambas as equipes durante o jogo, o jogador argentino Ratín zombou da bandeira inglesa no escanteio e ainda sentou no tapete vermelho que era exclusivo da Rainha Elizabeth. Além disso, o jogador da Albiceleste também urinou dentro do túnel de acesso do Wembley, depois do fim do jogo. Sem falar que acabou sobrando até para o presidente da FIFA, Harry Cavan, que levou um tapão no rosto por parte do jogador argentino Hermindo Onega, acirrando assim a rivalidade futebolística entre as duas nações. Agora, contextualizando um pouco a guerra, em 1982 a Argentina estava passando por uma profunda recessão econômica, inflação nas alturas, desemprego crescente, aumento da pobreza, aumento da dívida externa, além do esgotamento das reservas do seu banco central, o que causou uma brutal desvalorização do peso argentino. Assim, o governo militar que comandava o país naquela altura estava completamente desmoralizado, dando indícios de que cedo ou tarde cairia. A fim de despertar o sentimento de nacionalismo da população e varrer toda essa situação difícil para debaixo do tapete, o presidente argentino Leopoldo Galtieri cortou relações diplomáticas com o Reino Unido e ordenou a invasão e ocupação das Ilhas Falklands, no Atlântico Sul, que na época era um território britânico. Para a Argentina, aquele arquipélago lhe pertencia por motivos históricos, geográficos, estratégicos e econômicos. Sendo assim, ela estava disposta a negociar a sua posse com os ingleses nas Nações Unidas. Porém, devido a fatores como a falta de contingente e de armamento potente para os hermanos e o alto preparo do Reino Unido, os britânicos deram um pau na Argentina, retomando seu controle nas ilhas após 74 dias de conflito. Assim, o governo de Galtieri ruiu de vez com a sua renúncia e a crise do país se agravou. Com isso, o orgulho argentino estava gravemente ferido. Anos depois, quis o destino que os dois países se enfrentassem nas quartas de final da Copa do Mundo de 86, novamente no México. Com o choque confirmado entre argentinos e ingleses, a comissão organizadora do Mundial e o governo mexicano trataram de reforçar a segurança do Estádio Azteca, antes, durante e depois do jogo. Dezenas de militares foram escalados para garantir a proteção dos mais de 110 mil torcedores que estavam dentro e fora do estádio. Mas, mesmo com esse forte esquema de segurança, antes mesmo da partida começar, já haviam relatos de confrontos. Como resultado, muitos hooligans foram hospitalizados e algumas bandeiras inglesas foram roubadas pelas barras bravas argentinas. Se você quiser ver essas bandeiras hoje, elas podem ser exibidas como troféus pelos torcedores do Boca Juniors em dia de jogo. A partida em si dispensa apresentações. Diego Maradona marcou o famigerado gol de mão, denominado Mão de Deus, gerando escândalo e descontentamento nos jogadores britânicos. Além disso, também marcou o famoso gol do século, driblando toda a equipe inglesa numa jogada individual impressionante e aumentando a vantagem dos argentinos. A
Inglaterra até diminuiu, mas não foi capaz de fazer mais nada para evitar a derrota. Com isso, a Argentina avançou de fase e posteriormente se tornou bicampeã do mundo. A população argentina via aquilo como uma verdadeira vingança para cima dos ingleses. De acordo com o ex-jogador argentino Roberto Perfumo, abre aspas, em 1986 vencer aquele jogo contra a Inglaterra era o suficiente. Vencer a Copa do Mundo era secundário para nós. Bater a Inglaterra era o nosso verdadeiro objetivo. Fecha aspas. As relações diplomáticas entre os dois países, que foram rompidas em 82, só foram reatadas apenas 8 anos depois. Mas a Argentina reclama até hoje a sua posse nas Ilhas Malvinas. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dele. Se você ficou até o fim, escreve aqui nos comentários conflito, que é pra eu saber que você ficou até o final. Me siga nas redes sociais que estão passando aqui na tela e até o próximo vídeo.